Graça e paz, amados. Essa manhã é uma manhã que na cristandade se celebra com alegria a ressurreição. No calendário litúrgico do catolicismo romano, é chamada a Semana Santa, né? Que se celebra desde o domingo de Ramos, o domingo anterior à ressurreição, até o domingo da ressurreição, né? Chamado do domingo de Páscoa, né? A Igreja Ortodoxa, ela chama os seus seguidores a refletir todas as semanas sobre cada um desses dias, trazendo aqui a memória, a quarta-feira para eles, tanto pronto quanto para o calendário litúrgico católico, é a quarta-feira negra, quando Judas negociou a traição e recebeu as moedas. E sempre na Igreja Ortodoxa se chama os cristãos a refletirem sobre o possível Judas que exista dentro de nós, né? A quinta-feira é a celebração da Páscoa de Jesus com seus discípulos, quando ele transforma ou anuncia que aquela seria a última Páscoa, pois ela se cumpriria nele, porque a Páscoa apontava exatamente para ele, o que João Batista declarou, que ele era o cordeiro que seria sacrificado, e eles não precisariam mais celebrar, né, a Páscoa. Agora, de agora em diante, eles celebrariam a ceia do Senhor, relembrando da morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o sábado era um dia, a sexta era um dia triste da crucificação, onde eles choravam a morte do seu Salvador. O sábado de espera, e o domingo a alegria da ressurreição, quando o Senhor vence a morte. Para os protestantes reformados, esse calendário litúrgico, ele não faz sentido quando celebrado apenas uma vez por ano. E eles entendem que o dia do Senhor, o culto que prestamos a Deus, celebra todas essas verdades. Celebra a morte de Cristo, celebra a sua ressurreição, né? E celebra a adoração e o reconhecimento que o povo de Deus deve prestar todo o dia do Senhor acerca disso. E hoje, eu sei que na cristandade estão se comemorando isso, em todos os segmentos do cristianismo, se celebra, se relembra, se utiliza dessa data litúrgica para enfatizar as pessoas que não conhecem a Deus da misericórdia de Deus. Mas além de você lembrar simplesmente, ou seja, que na liturgia dos cultos se narre o sacrifício de Cristo, seu sofrimento, eu queria chamar a sua atenção para o que é que isso implica na nossa vida. O que é que todos os domingos que nós, os protestantes evangélicos, celebramos, não é? O que é que pessoas que sejam aderentes ao catolicismo ou à Igreja Ortodoxa celebram, mas o que é que isso implica na minha vida? Eu acho que essa é a grande pergunta que eu gostaria que nós pensássemos e fizéssemos a nós mesmos. O que aquela realidade acontecida aproximadamente 12.000 anos atrás tem a ver com a minha vida hoje e como eu posso viver de forma prática em decorrência daquilo que foi realizado por Deus? Gostaria de pensar com vocês sobre isso. O que devemos fazer na nossa vida prática com os resultados do evento histórico que mudou o mundo? O apóstolo Pedro, ele chamou a igreja a fazer essa mesma reflexão, e eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus na primeira epístola pastoral de Pedro, capítulo 4, versos de 1 a 11, onde nós gostaríamos de concentrar a nossa atenção nas palavras do apóstolo de Cristo. 1 Pedro, capítulo 4, versos de 1 a 11.
Nos diz assim a palavra de Deus: ora, tendo Cristo sofrido na carne, ou no corpo, estejam também vocês armados do mesmo pensamento ou propósito. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que, no passado, vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor, buscar a sua direção, a sua iluminação, para compreendermos a palavra do nosso Deus. Pai, louvado seja o teu santo nome, pelo privilégio de estarmos juntos aqui diante do Senhor, o Deus Criador do universo, o Deus cheio de glória e majestade, que nos convida a estar em sua presença. Nós agradecemos ao Senhor pelo acolhimento que temos no Evangelho de Cristo Jesus, porque reconhecemos que somos indignos de estar em tua presença, porque somos pecadores diante de um Deus que é santo, e o nosso pecado agride a tua santidade e traz sobre nós a tua justiça. Mas o teu amor, tua graça e misericórdia, como nós lemos no início desse nosso culto prestado ao Senhor, porque tu és rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que o Senhor nos amou, e mesmo estando nós mortos em pecado, o Senhor nos deu vida com Cristo Jesus. E por isso nós louvamos o teu nome, Senhor, porque fomos alcançados por essa graça maravilhosa, inefável, que transformou a nossa vida, que nos conduziu à consciência, que abriu os nossos olhos, que nos levou ao arrependimento e gerou em nós vida. Nós louvamos o teu nome pela obra e pela operação do teu Espírito em nós, que nos chamou eficazmente à graça de Deus e nos fez olhar para a cruz e crer na sua suficiência. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu amor por enviar o teu Filho para receber nele o castigo que era contra nós. Nós agradecemos, Jesus, pela voluntariedade e espontaneidade com que tu deste a tua vida naquela cruz em nosso lugar, carregando a nossa culpa e o nosso pecado, sendo esmagado por causa das nossas transgressões. Mas o Senhor não ficou na morte e venceu a morte e ressurgiu ao terceiro dia. Nós celebramos isso aqui hoje. Louvado seja o teu nome, Senhor, para nos dar vitória sobre a morte, vitória sobre o pecado, vitória sobre o mundo, vitória sobre o diabo. Louvado seja o nome do Senhor.
Essa é a razão da nossa alegria, essa é a razão do nosso culto, essa é a razão de estarmos aqui em Tua presença, Senhor, para Te adorar, para Te bendizer, para expressar, através dos nossos louvores, a nossa gratidão ao Senhor, por aquilo que Tu és e por aquilo que realizaste em nossa vida. Agora, nesse momento, quando abrimos a Tua palavra, Senhor, pedimos humildemente que o Senhor ilumine a nossa mente, fale ao nosso coração, esclareça-nos, Senhor Deus, para que possamos viver de forma prática os resultados da obra de Cristo naquela cruz. Dá-nos do Teu Espírito, renova as nossas forças, nos capacita com a graça necessária para vivermos de fato o Evangelho que o Senhor nos propõe viver. Agradecemos por cada vida aqui presente e pedimos, fale ao nosso coração, em nome e por amor de Jesus, a quem rendemos toda a honra, glória e louvor. Em nome dele, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Então, o apóstolo Pedro, ao escrever a sua primeira carta aos crentes dispersos nas províncias de Roma, nas províncias romanas da Ásia, de Bitínia, de Capadócia, da Galácia, como o texto nos mostra nos primeiros versos, ele também pensou a mesma coisa, de chamar os cristãos a refletirem sobre as implicações da obra de Cristo em suas vidas. Como eles poderiam viver de forma prática aquilo que Cristo conquistou na cruz. Na época, a igreja passava por um momento muito difícil de perseguição, promovido por Nero no final dos anos 50 e início dos anos 60, período anterior à destruição e incêndio de Roma, e que ali desencadeou uma perseguição oficial contra o cristianismo. Até então, ela era uma perseguição, mas não tão oficial, e a igreja já experimentava as ameaças de um imperador ímpio que se sentia incomodado pela conduta dos cristãos, que denunciava os seus excessos imorais e a sua prática de vida reprovável. Pedro, diante de uma igreja sofrida, se sentindo ameaçada e, consequentemente, abatida e desanimada, Pedro procura consolar esses irmãos e fortalecer as igrejas, falando sobre os sofrimentos de Cristo, sua crucificação, mas também sua ressurreição e as implicações de tudo isso para a vida do cristão, para a vida daquele que ama a Deus. Por isso, Pedro trata aqui nesse texto que nós lemos do capítulo 4, do verso 1 ao verso 11, sobre as implicações da obra de Cristo para o cristão. E, em primeiro lugar, ele destaca a razão prática da morte e da ressurreição de Cristo. Veja o que diz o verso 1, do capítulo 4 dessa carta. Pedro já havia tratado do tema nos capítulos anteriores, do tema dos sofrimentos de Cristo e da sua relação com a vida da igreja. Agora, caminhando para o final de sua epístola, ele mais uma vez volta a tocar nesse assunto. Por isso, o verso 1 começa com essa palavra, portanto, faz essa ligação, essa relação entre o bloco anterior e aquilo que ele iria falar agora aos seus leitores. Portanto, uma vez que Cristo sofreu em seu corpo, pois o fez para romper com o pecado. Não que ele tivesse pecado, mas ele fez isso para mortificar a nossa natureza. Paulo trata disso quando escreve aos Romanos, Porque Cristo morreu na cruz, levando sobre si a nossa culpa e o nosso pecado, fazei morrer a natureza pecaminosa em vocês. Olha para Cristo e entenda que você não vive mais para o pecado, que ele matou com ele a sua natureza pecaminosa ali na cruz. Pedro faz essa mesma reflexão aos irmãos. Portanto, diz ele, uma vez que Cristo sofreu em seu corpo, pois o fez para romper com o pecado, e ele fez isso por nós,
Ele não precisava disso porque ele não tinha pecado, mas ele tomou o nosso lugar e morreu fisicamente para romper com o pecado e nos trazer a vitória sobre ele. Qual a relação da obra de Cristo com a nossa vida agora? É a reflexão de Pedro. Por que ele fez isso? Por que ele morreu naquela cruz? Por que ele entregou o seu corpo naquela cruz? Pedro diz, veja, baseado no que Cristo fez, de sofrer corporalmente ou no seu corpo a morte, e fez isso para romper com o pecado. Armem-se, vocês também, diz Pedro, do mesmo pensamento ou do mesmo propósito de romper com o pecado. A obra de Cristo deve me estimular a viver uma vida agora contra o pecado, lutando contra o pecado, romper com o pecado na minha vida. Já que as implicações da morte de Cristo naquela cruz me chamam a romper com o pecado, porque ele morreu por causa da nossa culpa, por causa dos nossos pecados, para que nós não vivamos mais para o pecado, mas para Deus. Então, Pedro raciocina assim com aqueles irmãos: vocês também, por causa do que Cristo fez, armem-se do mesmo pensamento ou do mesmo propósito de romper com o pecado, para que, diz ele, no tempo que nos resta de vida, no tempo que nos resta aqui nesse mundo, não vivamos mais para satisfazer os desejos maus da natureza caída. Esse é o raciocínio de Pedro. Veja o verso 1 e o verso 2. Portanto, ora, tendo Cristo sofrido na carne ou no corpo, estejam também vocês armados do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que, no tempo que nos resta na carne, não vivamos mais de acordo com as paixões humanas ou com os desejos maus da natureza caída. E quais eram esses desejos maus da natureza caída, do qual Pedro está chamando os cristãos, seus ouvintes, seus leitores, para romper com essas práticas da natureza caída? E ele então relaciona esses maus desejos. Ele diz no verso 3, porque basta que no passado vocês já gastaram tempo suficiente, diz a NVI, fazendo o que agrada o mundo, o que agrada aqueles que vivem sem Deus, né? Então, vocês já viveram tempo suficiente para o pecado. Lembre-se que o público de Pedro, aqui nas duas cartas dele, são cristãos gentios, nas províncias romanas, lá na Ásia, na Capadócia, na Bitínia e na Galácia, né? Então, o seu público eram gentios que vinham da cultura greco-romana, que tinham um padrão moral, né, relativista, que viviam em práticas, e que ele vai classificar aqui, práticas libertinas. Naquele tempo, continua ele dizendo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias, nas farras, bem como na idolatria repugnante. É a versão NVI traz isso. A versão que eu estou aqui, que vocês também devem estar acompanhando, fala sobre quais eram esses maus desejos da natureza caída, não é? Ele usa essas expressões aqui: práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e detestáveis idolatrias. Todas essas práticas eram comuns à sociedade helênica romana, né? Para eles, a sensualidade, a libertinagem sexual, a imoralidade, os bacanais, as bebedices, as festas dedicadas a Bacon, o deus do vinho,
as orgias que vinham em decorrência nesses eventos, nessas farras, como diz aqui a expressão, bem como a idolatria repugnante, caracterizada da sociedade greco-romana. Era essa as coisas pelas quais o apóstolo Pedro está dizendo aos novos cristãos que vieram dessa cultura, que eles deveriam fazer morrer essas práticas em sua vida. Não é muito diferente da nossa sociedade contemporânea, né? Se você não nasceu num ambiente evangélico, religioso, cercado de valores e da moralidade, certamente você veio de um mundo onde isso é comum, né? E essa é uma coisa que você vai ver os apóstolos que trabalharam entre o mundo gentílico, Paulo principalmente, e agora Pedro, escrevendo a esse público, né? Ele vai exortá-los a que não recaiam nessas práticas, porque a nossa natureza caída, ela traz esses vícios pecaminosos e essas tendências pecaminosas, né? A natureza humana esboça ou vomita essas práticas, esses desejos, né? No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada ao mundo, fazendo o que agrada àqueles que vivem sem Deus. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedices, nas orgias, nas farras, bem como na idolatria repugnante. E aqui a gente percebe como a idolatria, como a devoção a qualquer outro ser que não seja Deus, é repugnante e agride a santidade de Deus e a exclusividade de Deus. É uma palavra dura que Pedro usa aqui com relação à idolatria. Algo que é desprezível e repugnante ao ser de Deus, porque você coloca outra figura no lugar que é devido somente a Ele. E isso era a prática pagã que adorava diversos deuses. Mas quando o cristão procura viver uma vida diferente de como ele vivia no passado, quando ele rompe com esses comportamentos, com esses princípios, com essa conduta de vida, qual a reação dos ímpios dirigida aos cristãos? E Pedro aqui procura conscientizar, em segundo lugar, seus leitores de que eles não deixarão de sofrer oposição por causa disso. Ao contrário, eles serão ainda mais perseguidos, porque mudaram de comportamento, porque saíram daquele meio ou daquelas práticas. E Pedro diz que duas coisas acontecem em reação dos gentios que não temem a Deus para com os cristãos, que atendendo ou entendendo o que Cristo fez na cruz e as implicações disso para a vida deles, rompem com o pecado e procuram viver uma vida agora diferente. E Pedro começa a dizer como eles deveriam viver, como implicação prática do que Cristo fez na cruz, ou seja, fazer morrer essa natureza caída, não viver nas suas práticas ou desejos, mas eles vão receber dos ímpios a estranheza, né? Diz o versículo 4, por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão, né? Duas coisas aqui aparecem no verso 4 como reação do mundo pagão ou do mundo contrário a Deus em relação aos cristãos. Primeiro, eles estranham, né? Estranham a mudança no seu comportamento. Estranham vocês não mais viverem, se juntarem a eles para cometer os mesmos excessos, né?
Pedro usa duas expressões aqui, a mesma devassidão ou a mesma imoralidade com que eles vivem a vida. Então, acham estranhos, e eu me lembro muito bem quando fui alcançado pela graça de Deus na minha juventude, lá pelos 18 anos, 19 anos de idade, como os meus antigos companheiros achavam estranho essa mudança de vida e de comportamento. E como por causa disso a gente era rejeitado, perseguido, né? E virava motivo de chacota. Pedro está dizendo aos cristãos que eles sofrerão essas coisas. Primeiro, o estranhamento, deles não mais se juntarem para cometerem os mesmos excessos de devassidão e imoralidades. E segundo, por causa dessa estranheza, dessa mudança de comportamento, eles falam mal de vocês, ou falarão mal de vocês. Os insultarão, a ideia aqui é essa: falar mal, difamar, insultar, né? Desdenhar, tentar lhe humilhar, lhe atingir, porque a sua mudança de comportamento incomoda, acusa, expõe, traz a consciência deles de que eles estão vivendo de forma que agride a santidade de Deus. Quando aqueles que vivem no erro observam o que é correto, esse correto denuncia o seu erro. Pedro chama a atenção dos cristãos para isso. O que vocês vão ter quando vocês entenderem as implicações da obra de Cristo na vida de vocês e mudarem de comportamento, rompendo com o pecado, vocês vão receber do mundo pagão e das pessoas estranheza e insulto. Então, o cristão não deve ser uma pessoa que tem crises de tristeza, porque no convívio com as pessoas que não conhecem a Deus, ele é rejeitado, ou falam mal dele, ou desdenham da sua vida, ou ridicularizam o seu comportamento. Isso, diz Pedro, inevitavelmente acontecerá, porque você passa a incomodar o meio do qual antes você vivia, e agora você mudou de conduta. Então, não há outra coisa a se esperar, não é? Porque já que você incomoda, eles tentam afastar você, ou constranger você. E o que Pedro está dizendo, vocês têm que ter consciência disso, para que vocês não se deixem abater por isso. Isso vai acontecer. Jesus, certa vez, falou aos seus discípulos que eles deveriam esperar isso. Se o mundo me perseguiu, a mim, perseguirão a vocês também. Se rejeitaram a mim, rejeitarão a vocês também. A luz, quando chega, ela revela as trevas e incomoda quem vive na sombra e na escuridão. Então, o cristão não devia ser uma pessoa que se deixa abater por causa de insultos, de difamações, na tentativa de desmoralizar ou constranger a pessoa. Ao contrário, ele deveria ter consciência disso. Mas Pedro também fala e relembra aos cristãos o que aguarda essas pessoas que ferem, que ofendem, ou que falam mal, ou que perseguem aqueles que, pela consciência que têm da obra de Cristo, rompem com o pecado e vivem a vida para Deus. Pedro diz, contudo, verso 5, eles terão que prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Eles não passarão ilesos. A injustiça praticada contra aqueles que são de Deus não vai ficar barato. É isso que Pedro está dizendo. Deus defende a causa de vocês. Vocês não deveriam tomar uma reação contra essas pessoas, ou se irar contra essas pessoas, mas fazer como Jesus, que entregou-se àquele que julga retamente.
não, a questão não é pessoal e não é necessariamente contra você. A questão é contra Deus. E por isso você deveria colocar-se nas mãos de Deus e entregar isso nas mãos de Deus. Por isso que Cristo, quando ultrajado, não revidou com ultraje. Quando maltratado, não fez ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Seguindo o exemplo de Cristo, faça o mesmo, tenha consciência disso. Olhe para essas pessoas com um olhar de misericórdia, assim como Cristo, na cruz, rogou ao Pai para que o Pai tivesse misericórdia daquelas pessoas que o crucificavam, porque eles não sabiam o que faziam, ou não tinham consciência das consequências que viriam sobre eles por causa de matarem o Filho de Deus. É isso que a Bíblia nos diz, que tenha em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse é o nosso desafio, não é? De sermos como Cristo, que quando ultrajado, não revidou com ultraje. E quando agredido, não fez ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. E Pedro então avisa aqui aos irmãos: eles terão que prestar contas dos insultos, da perseguição, do mal que fizeram contra aqueles que são do Senhor. E eles terão que prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Não escaparão de Deus. Podem até escapar da justiça humana, mas não escaparão do justo juiz, daquele que é competente para julgar. Então, aquietem o coração de vocês, que esse mal que vem contra vocês não passará imune. Todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. E diante do tribunal de Cristo, ninguém que não esteja debaixo do sangue do Cordeiro escapará do juízo e da condenação. Diante disso, reflete Pedro o que devemos fazer. E aí ele passa para o terceiro momento de reflexão. Quais as implicações práticas para nós? Diante dessas verdades da obra de Cristo, diante da reação do mundo contra aqueles que rompem com o pecado, e diante da própria perseguição que esses implementam contra aqueles que amam a Deus na tentativa de fazê-los retroceder. Quais as implicações práticas para nós? Pedro passa a falar aos cristãos sobre o que eles devem fazer de suas vidas diante de tudo isso. Em lugar de, como os pagãos, viverem para satisfazer os desejos da natureza pecaminosa, vivam para fazer a vontade de Deus. Vejam o verso, volte para o verso 1 e o verso 2 comigo aqui. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, e sejam também vocês armados do mesmo pensamento ou propósito, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, no tempo que lhes resta de vida, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas vivam segundo a vontade de Deus. Viver para fazer a vontade de Deus versus viver para fazer a minha própria vontade, ou satisfazer os desejos da minha natureza caída. Viver para fazer a vontade de Deus. Isso, dentro do contexto, não devo mais viver para o pecado, para satisfazer os desejos dessa natureza caída. Devo viver para fazer a vontade de Deus. E aí eu me lembro do texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, onde o apóstolo Paulo também, no mesmo raciocínio, falando aos jovens da igreja,
E ele usa essa expressão em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Vejam se não é o mesmo raciocínio. Ele diz: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprendeste de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. E que instruções foram essas? Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Veja, Paulo está escrevendo para um público helênico que se converteu ao cristianismo e enfrentava os mesmos desafios de conduta de uma sociedade libertina, de farras e de orgias. E Paulo está escrevendo para corrigir as mesmas tendências pecaminosas dos seus leitores de Tessalônica, como Pedro dos leitores da Galácia, Capadócia, Bitínia e Ásia. E eles enfrentavam a mesma conduta de vida, vieram dos mesmos pecados e a tendência era voltar à prática dos mesmos vícios. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que vocês se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo ou seus próprios impulsos em santificação e honra, não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria, que neste assunto de lidar com o corpo, com os impulsos e com a sexualidade, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. E ele conclui no verso 7 e verso 8: pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Então, seguindo a mesma linha de raciocínio, Pedro está dizendo isso aos cristãos. Não vivam para satisfazer a vontade dos pagãos, ou comportamento ou conduta de vida deles. Não vivam para satisfazer esse mundo caído, seus valores, a conduta desse mundo. Não vivam para satisfazer a sua natureza caída e pecaminosa. Não viva para satisfazer a vontade do diabo, mas viva para fazer a vontade de Deus. É por isso que no verso 6, aqui um texto que muitas vezes é mal entendido, mal interpretado, fora do contexto do diálogo de Pedro, o verso 6 da primeira carta de Pedro, no capítulo 4, ele nos diz exatamente isso, o que Cristo fez por nós quando nós ainda estávamos mortos, né? Ele diz isso no verso 6, pois para este fim o evangelho foi pregado para mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. Esses mortos aqui não são mortos fisicamente falando, são mortos espiritualmente falando. O evangelho alcançou vocês. Lembram do texto que nós lemos aqui em Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante? Do verso 1 ao verso 3, Paulo diz essa mesma coisa aos Efésios. Ele, Deus, nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais nós andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, desse espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós estávamos, mortos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e por causa disso éramos filhos da ira, como também todos os demais homens. Pedro está falando a mesma coisa. O evangelho chegou e nos alcançou quando nós estávamos mortos. Pois para este fim o evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados pelos homens nessa vida,
mesmo insultados, estranhados pelas pessoas do mundo, vivamos em espírito segundo Deus, para fazer a vontade de Deus e não fazer a vontade deste mundo. Pedro nos chama a atenção para entendermos de forma definitiva isso. Ele também explica como então buscar esse propósito de vida, né? De armar-se do mesmo pensamento ou propósito de Cristo, que morreu fisicamente para romper com o pecado, para que nós também, nesse mesmo propósito, rompamos com o pecado. O fim, Pedro começa no verso 7 dizendo que o fim de todas as coisas está próximo. Ele tinha a expectativa de entender que inaugurou-se os últimos dias com a manifestação do Filho de Deus. E o tempo até a sua segunda vinda é o fim dos tempos, ou o tempo de Cristo Jesus. O fim de todas as coisas está próximo. Vivemos hoje mais próximo do que ontem, a cada dia. Portanto, por causa disso, porque Deus está cumprindo o seu propósito redentivo na história, o que vocês devem fazer para viver segundo a vontade de Deus? E ele aqui dá várias orientações de como devemos observar, nos comportar e usufruir dos meios de graça proporcionados por Deus. O verso 7 nos diz que o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, por causa disso, em primeiro lugar, sejam criteriosos. Ou seja, não viva a sua vida alheio ao que está acontecendo, né? Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: sede sóbrios e vigilantes, né? Não desperte você que dorme, que vive a vida como se aqui estivesse suficiente e bom demais para você. A história da redenção está caminhando para o fim. O fim está próximo. Por causa disso, acorde. Seja criterioso. Avalie o meio em que você vive. Não se deixe iludir ou enganar, ou seduzir ou atrair por esse mundo. Seja criterioso. Fique alerta, atento, né? Pensando no raciocínio de Pedro, ele usa uma figura, né? Ele diz que o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor como um leão, rugindo, procurando um momento, uma oportunidade para nos destruir. E quando Pedro chama isso a atenção, lembre-se que eles estavam vivendo naqueles dias difíceis, onde Nero estava perseguindo os cristãos, e onde nas arenas cristãos eram oferecidos às feras, onde eles eram insultados, humilhados, presos, tirados dos seus bens e das suas famílias, para negarem a sua fé diante da ameaça de serem devorados por feras nas arenas. E o que os cristãos faziam para evitar o ataque de uma fera? Eles se juntavam e ficavam ali, olhando para a fera, juntos, se protegendo. Porque se você observa direito o ataque, né, desses predadores a uma presa, eles, quando atacam os leões, ou leopardos, ou tigres, atacam uma manada de búfalos ou de veados, né? Você observa que eles tentam isolar um deles, o mais fraco. Eles não atacam o grupo. Eles tentam dispersar um do grupo. E geralmente eles miram no mais fraco e atacam. Rugem para impor medo aos demais. E para impor medo a um que se desvia do grupo, desatento. E quando esse se desvia, ele é o alvo do ataque. Eles não querem atacar o mais forte. Eles vão em cima das presas mais fáceis para poupar energia e para ter êxito na caça.
Então, Pedro está chamando a atenção dos cristãos e a mente deles, essa analogia das arenas e do rugir do leão que anda ao derredor, cercando o grupo. Eles não atacam de imediato, eles ficam procurando um momento para atacar, uma oportunidade, uma desatenção para atacar. É por isso que Pedro está aqui chamando a atenção. Sejam criteriosos. Vocês estão numa batalha, vocês estão numa guerra, numa luta. Para viver uma vida em santificação, vocês têm um mundo contra vocês, que é usado pelo diabo como vitrine para atrair a sua natureza pecaminosa. Atentem a isso. Não confiem na sua natureza pecaminosa. Confiem na graça de Deus. Não vivam para satisfazer essa natureza caída, esses maus desígnios da natureza caída. Mas viva para fazer a vontade de Deus, seja esse o seu foco, o seu propósito, o seu pensamento. Arme-se disso, diz Pedro. E tenha em Cristo e na obra dele a sua motivação, o seu exemplo. Assim como Cristo morreu corporalmente e rompeu com o pecado, com a possibilidade disso, assim vocês também vivam, rompam com a prática que vocês tinham antes. Mas saiba de uma coisa, para vocês fazerem a vontade de Deus, vocês precisam ser criteriosos, vocês precisam estar atentos, alertas às ameaças, às armadilhas, às ciladas, ao ataque, às intenções do inimigo contra você. Porque ele anda como um leão, rugindo, esbravejando, tentando te impor medo, para tirar você da atenção, do alerta e da concentração, esperando uma oportunidade para lhe destruir, para destruir a sua vida. Porque eu sempre digo que isso não se trata de salvação. Porque se uma vez fomos salvos e redimidos por Cristo, a nossa salvação é garantida por causa da obra de Cristo e não por causa do nosso comportamento. Se por um acaso nós cairmos no pecado, o que está em jogo não é perder a salvação, que isso está fora de cogitação pela palavra de Deus. O diabo não pode desfazer o que Cristo fez por você, se você de fato é um eleito e salvo. Mas ele pode destruir a sua vida. Ele pode tirar você do jogo. Ele pode humilhar você. Ele pode expor você à vergonha por causa do pecado. Então sejam sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, está ao derredor de vocês, rugindo como leão, esperando o momento para devorar, para atacar. Por causa disso, continua ele, como buscar esse propósito de vida de agradar a Deus, já que o fim está próximo? Seja criterioso, diz o verso 7, seja sóbrio, ou alerta, ou atento, ou vigilante, e dedique-se à oração, porque não tem como nós estarmos atentos, alertas, se nós não buscarmos a Deus em oração. É o meio de graça que o Senhor nos colocou à disposição para nos ligar a Ele. É o meio de graça onde eu posso, em ser criterioso, em analisar as coisas, em analisar as coisas que me cercam, em analisar o meu próprio coração, colocar diante de Deus as minhas fraquezas, levar diante de Deus os meus pecados, pedir a Deus, não é, como o Senhor nos ensinou na oração dominical, não somente pelo perdão quando eu peco, mas pela proteção para que eu não peque, para que eu não caia. Livra-me do mal, Senhor, pois Teu é o reino, o poder e a glória. A oração me serve como esse ponto de ligação e de sensibilidade para em perceber aonde há vulnerabilidades na minha vida, eu colocar diante de Deus para buscar o seu socorro e a sua ajuda,
para que o diabo, como leão que ruge, não me devore naquelas áreas de vulnerabilidade onde ele pega a oportunidade para me destruir. A oração é um meio de graça que nos faz chegar humildes diante de Deus. E a palavra de Deus me promete que aquele que se humilha diante de Deus em oração será exaltado. Então não ache que você é suficiente para vencer o pecado. Você necessita de estar aos pés de Deus em oração. Seja criterioso, seja sóbrio, ou atento, ou alerta, dedique-se à oração. E em quarto lugar ele diz, ame uns aos outros com sinceridade, né? Pois o amor perdoa multidão de pecados. E aqui é algo prático, de exercício de misericórdia, né? O amor não abandona o meu irmão que cai diante de mim. E isso aqui é prática de igreja sadia. Quando pessoas tropeçam e caem, porque todos nós somos passíveis de tropeçar e cair, né? O que deve haver, o que você espera das pessoas em relação a você quando você cai, é que eles te estendam a mão para levantar você da queda e do pecado. Da mesma forma, é isso que nós devemos fazer quando alguém, irmão em Cristo, cai. Não devo sentar no trono do juiz, porque eu não sou. Não é? Eu devo sentar no lugar de irmão, para amar uns aos outros com sinceridade, porque diz Pedro, o amor cobre multidão de pecados. Por isso, em consequência, sejam hospitaleiros ou acolhedores. Acolhei uns aos outros, em vez de serem queixosos, ingratos ou cheios de murmuração. E aqui é uma coisa que dá para você medir em você, meu querido. Qual é o nível de queixa, de crítica, de murmúrio que há em você na vida cristã? Se você é uma daquelas pessoas que sempre está disposto ou pronto a perceber as coisas erradas ou as coisas que não satisfazem a você, se você é uma pessoa crítica, uma pessoa que murmura, que se queixa, em vez de ter no seu coração gratidão, você precisa rever isso. Porque o que Pedro diz que nós devemos viver para fazer a vontade de Deus e não a vontade da nossa natureza caída, é, além de outras coisas, ser hospitaleiro, acolhedor. Essa ideia de hospitaleiro na Bíblia é as pessoas se sentirem bem diante de você, ou com você, ou ao seu lado. Ser hospitaleiro não é necessariamente você receber alguém na sua casa, mas é as pessoas se sentirem em casa com você. Você ser uma pessoa das quais as pessoas se sentem bem e buscam em você apoio, abraço, acolhimento. Seja uma pessoa assim, é isso que Pedro está dizendo. Aprenda a praticar isso, porque foi isso que Cristo fez na cruz por você. Ele lhe acolheu, ele lhe reconciliou. Assim também você seja um reconciliador, um acolhedor de pessoas, um agregador. É isso que Pedro está dizendo, como marca de você buscar fazer a vontade de Deus, e não a vontade da sua própria natureza caída. Seja acolhedor uns dos outros, em vez de murmurar, de se queixar, de ser ingrato. E sirva, em último lugar, sirva seus irmãos com os dons que você recebeu do Senhor. E aqui, mais uma vez, vai para a nossa consciência. Nós não fomos chamados a sermos servidos, e sim a servir os outros. Deus nunca nos capacitou com dons espirituais, com habilidades espirituais, para sermos úteis à causa do reino de Deus. Nós não vamos à igreja, ou vivemos a vida da comunidade,
com o propósito de que os outros nos sirvam ou façam a nossa vontade. Nós estamos aqui para servir. Eu me lembro de uma fala de um presidente americano, não estou seguro do nome dele, não sei se foi Kennedy, mas ele falou uma coisa quando assumiu a presidência no seu período. Ele, no seu discurso, falou uma frase que é conhecida e destacada. Ele diz: não pense no que a América pode fazer por você, mas pense no que você pode fazer pela América. Ou seja, como no Brasil é complicado isso, porque a gente tem uma cultura de dependência, né? A gente pensa sempre no que o Estado pode proporcionar para mim, como cidadão. As bolsas, de tudo quanto é. Mas a ideia deles é: o que eu posso proporcionar para o meu país? Não é? É a mesma coisa com relação ao reino de Deus e à igreja. Eu já recebi em Cristo Jesus todas as coisas. Agora que Deus me concedeu a salvação, me fez seu filho, me deu o seu Espírito, me promete que levará ao fim o que começou na minha vida, me concede dons e habilidades espirituais. O que é que eu devo fazer com isso? Lembram que Paulo teve que escrever uma carta aos Coríntios dizendo que eles usavam mal uma coisa que eles receberam de Deus, que não era deles, e que eles usavam para o seu próprio vaidade e orgulho espiritual, medindo os seus dons com os dons de outras pessoas, se achando mais espirituais, ou mais crentes, ou mais capazes, e causando humilhação nos outros que não tinham determinados dons que eles tinham. E Paulo diz: o que vocês estão fazendo com o que Deus concedeu para o bem da igreja, para a edificação da igreja, e não para o pior da igreja? Sirvam seus irmãos com os dons que vocês receberam de Deus. Os que têm dons da palavra, preguem, ensinem, façam isso com zelo e com fidelidade. Os que têm dons de assistir, de servir, faça na força que Deus dá. Então, Pedro nos aponta o que nós devemos fazer, ou o que nós devemos buscar para viver, para fazer a vontade de Deus. Ser cuidadoso e alerta com a sua própria vida. Dedicar-se à oração. Amar o outro. Acolher o outro. Servir o outro. É isso que o Senhor nos disse. E concluindo, o apóstolo Pedro chama a atenção para o propósito disso tudo, no verso 11. Faça tudo isso com o claro propósito de que todas as coisas, ou em todas as coisas, Deus seja glorificado por meio da obra de Cristo Jesus, a quem seja dada a glória e o poder e o domínio para todos sempre. Amém. Então Pedro aponta que o que Cristo fez na cruz traz glória para o Pai, e que nós devemos viver para a glória de Deus, não dando mais espaço ao pecado, à natureza pecaminosa que habita em nós, ao contrário disso, rompendo com isso e vivendo para fazer a vontade de Deus, sendo criterioso, ficando sóbrio e alerta, dedicando-se à oração, amando os nossos irmãos para cobrir multidões de pecados, sendo acolhedores e servindo os irmãos com os dons que Deus nos concedeu. E tudo isso redundará em glória ao nome do Senhor. E nós cumpriremos o propósito pelo qual nós fomos redimidos por Deus, criados e redimidos por Deus, para glorificar o Senhor, através da suficiente obra de Cristo Jesus, a quem devemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Domingo, no calendário cristão, que se celebra a ressurreição. É disso que Pedro está falando.
Quais as implicações disso para a nossa vida? Não é uma mera data, do qual a gente pode comemorar de ano a ano. É por isso que Jesus disse que não mais celebrareis a Páscoa, mas todas as vezes que vocês se reunirem, vocês vão celebrar isso na vida de vocês, para que vocês não se esqueçam do propósito pelo qual vocês foram redimidos. Viver para a glória de Deus, exaltando a obra de Cristo Jesus naquela cruz. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o domínio e poder. Amém? Vamos orar ao Senhor, nos colocar diante do nosso Deus nesse momento agora. Eu gostaria de convidá-lo a que você pudesse pensar. O que na sua vida precisa ser revisto? Você tem vivido uma vida criteriosa em relação a essas coisas que nós vimos aqui nessa manhã? Você tem sido um cristão sóbrio ou atento ao mundo espiritual, às ameaças à sua vida? O quanto de tempo você tem dedicado à comunhão com Deus e à devoção e à oração? Você tem amado com sinceridade os seus irmãos? Você é uma pessoa acolhedora, onde as pessoas podem encontrar em você refúgio na hora das dificuldades? Você tem servido a igreja sem queixas, sem murmurações, com gratidão pelo que Deus te tem proporcionado? Pai querido, o Senhor conhece a nossa vida. O Senhor sabe do nosso coração. E nós queremos nos colocar diante do Senhor nesta manhã. Temos um coração agradecido pela obra do Teu Filho naquela cruz, Senhor. Temos consciência de que Ele se fez homem para suportar no seu corpo a morte, para nos fazer romper de forma definitiva com aquilo que causou a condenação do Teu Filho, o nosso pecado. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a romper com o pecado, de forma definitiva, e vivemos para fazer a Tua vontade, e lançarmos mãos dos meios de graça que o Senhor nos concedeu. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a vivermos uma vida de sobriedade num mundo caído, ameaçador. Nos faça viver a nossa vida cônscios de que o inimigo das nossas almas anda ao nosso redor como um leão solto, procurando um momento para nos atacar. Não perdoa-nos quando nós vivemos uma vida displicente, Senhor. Quando nós, por mais que acatemos conceitualmente algumas verdades, vivemos como se essas verdades não fossem realidade em nossa vida. Tenha misericórdia de nós por isso. Perdoa as negligências, perdoa a sonolência espiritual, perdoa o nos acostumarmos com esse mundo, a nos sentirmos confortáveis nele, Senhor. Perdoa quando não vivemos com critério e com sobriedade, percebendo as ameaças, as lutas. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a viver a nossa vida mais dedicada à devoção, à comunhão contigo e à oração, para termos condições de percebermos, de discernirmos o mundo espiritual. Ajuda-nos a amar os nossos irmãos com sinceridade,
a sermos gratos. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a sermos porto seguro, gente acolhedora de quem está sofrendo e necessitando de apoio. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a servir o outro com o que o Senhor nos concedeu de dons. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor, e faz com que essa data e essa celebração da ressurreição de Jesus não ocorra em vão na nossa caminhada cristã. Nós oramos assim ao Senhor, agradecendo pelo perdão em Cristo Jesus e nos comprometendo a buscar uma vida que agrade ao Senhor. É o que nós te pedimos em oração, em nome do teu Filho amado, Pai. Amém, Senhor Deus.